não somos, né, o Faustão, galera, mas aí estamos... Ó, se liga aí, é louco, É, pessoal. É isso aí. Vou voltar. Vai rolar um corte agora. Mas dá também, né, gente? Vocês estão aí. Eu vou colocar a vinheta depois. É isso que acontece. Descontraiu, meu. Bom, pessoal, não somos ainda um programa de televisão, mas estamos caminhando para isso, porque o streaming está dominando o mundo. Com certeza. E com mais especial do que isso é levar Cristo para você na sua telinha, no seu celular, para as crianças, para a família, para a avó, para o vô, para o tio, para a tia, tá vendo? Exato. Fala, galera profissa, tudo bem com vocês? Você está bem, Léo? Estou bem, graças a Deus. E você, Rafael? Eu estou muito bem, cara. Muito bom, cara. Tudo certo. Show de Fer, bola. ainda offline. Bem, graças a Deus. Isso aí. Esperando o momento da aparição. É isso aí. Mistério, hein? Hoje tem mistério aqui nessa Hoje, mesa. hoje o assunto é forte, hein? É, não é pesado, né? É um assunto Não é pesado, leve. é leve. Um assunto Isso. leve, Levinho, agradável. Pequenininho. Leve. Não podemos, né? Levar Não pode falar. nesse modo, né? Já vamos entender. Já vamos entender. Exatamente. Pra você que nos ouve, pra você que nos assiste aí, dá um like, compartilha. Você deve fazer isso, por Sim. favor, tá? Obrigado que vocês têm comentado aí, estão nos ajudando a fazer mais novos episódios, nos ajudando aí, enriquecendo o nosso conteúdo. Temos muitas novidades, vocês já estão vendo aí que está aparecendo devocionais, que estão aparecendo temas, que estão aparecendo várias inovações no nosso canal. Então que você continue aí sendo inspirado por Deus e sendo ajudado, acolhido, ok? Então peço que você se inscreva aí e compartilhe. E, Tá Rafa, bom? a gente precisa também, né, agradecer a vocês que estão isso aí. conosco, né, nessa jornada. Gente, foi muito importante a gente chegar nos primeiros 200 inscritos e isso é para honra e glória do Senhor, pela ajuda de vocês na nossa vida aí, que eu creio assim que nós temos tentado, né, dar o nosso melhor e diante de tantos comentários que vocês fazem pra gente, isso tem sido muito enriquecedor, né, Rafa? É isso aí. A gente consegue, assim, a cada dia desenvolver coisas melhores, trazer novos convidados. Sim. E fazer com que esse podcast realmente mude histórias, né? Isso que a gente está tendo muito de feedback, né? De retorno das pessoas. De que algumas pessoas estão trocando os programas de domingo à noite para assistir o podcast. Olha isso. Então, olha, muito obrigado mesmo. Deus abençoe. Show de bola, galera. Então é o seguinte, Léo, eu vou falar sobre a nossa entrevistada. É isso aí, o convidado de hoje. Convidada de honra hoje. Sensacional, hein? Tá? Foi muito difícil, né, pra agendar. A A agenda dela tava lotada. Tava lotada. Foi difícil, gente. Compromissos Convidado nacionais, especial, hein? internacionais. Certo, Verdade. ela acabou de voltar de uma conexão. Rio Tá São aqui Paulo, próximo. né? Rio São Paulo, né? Eu acho que é. Rio São Paulo. Tem uma avenida aqui. Isso. Tem uma avenida aqui que chama Rio, a outra que fala São Paulo. Isso. Ela tava próxima aqui. Vila Brasileira. Mas deu certo, gente. Viu? Porque foi bênção demais, tá? Então aí, a nossa entrevistada hoje tem formação em administração. Meu Deus. Tá estudando psicologia, ou seja, é ali, né? Sim. Na mente, porque Deus está usando, capacitando, entendeu? E é isso. E a profissão, né, como administradora, casada, tem filhos. Sim. Eu queria agradecer de fato e ter aqui a honra a nossa convidada Edilene. Deus abençoe. Amém. Obrigada. Bem-vinda. Aí, Edilene, muito obrigado por estar fazendo mais um episódio com a gente aqui, né? Pra gente falar um pouco sobre o seu ministério, que é enriquecedor, que nos ajuda, que acolhe crianças, que
né, o ministério infantil ali. E eu queria que você contasse um pouquinho da sua vida, da sua história, conversão. Vamos lá. Obrigada, gente. Muito feliz, né, de estar aqui com vocês. Que legal. É um privilégio muito grande e uma honra e fico muito feliis. Legal. Glória a Deus. Bom, eu sou daquelas que dizem que nascidas em berço evangélico, né? Nasci em um lar já cristão. Me sinto muito privilegiada e honrada por isso, porque os meus bisavós já eram convertidos, né? Então a geração dos meus avós já vem convertida, dos meus pais e a minha geração e agora dos meus filhos, né? Já nascem quinta geração. E eu tenho minha bisavó viva. Nossa, a que bisavó legal. ainda é viva, então... Privilégio. E hoje ela tá assim, bem velhinha e doente, e ela, às vezes ela esquece algumas coisas, embora seja muito saudável pra idade dela. Ela tá cansadinha, né, mas pros 97 ela tá bem. E às vezes ela esquece das pessoas, esquece dos nomes, mas a hora que ela vai orar, ela se lembra, ela ora na mais perfeita lucidez, ela se lembra da família dela pra orar. Então isso pra mim, assim, é emocionante de falar, é emocionante de viver, né? A minha avó tem uma história muito bonita com o evangelho também. Viveram, assim, numa outra geração, né? Em outra geração, com outras culturas, outros costumes, mas a palavra do Senhor estava enraigada ali. Outro dia, conversando com a minha mãe, sobre algumas coisas, assim, que muda cultura após cultura, a forma que a gente vai adquirindo conhecimento também, a forma de educar, né? E minha mãe falou isso, falou, olha, a minha mãe, no caso a minha avó, né, ali errou muito em algumas coisas nessa questão da educação como a gente conhece hoje, mas ela nunca deixou de nos ensinar o evangelho. E até o que a gente conversou agora há pouquinho, o princípio, ele não muda. O princípio está lá, né? Sim. Então, o princípio mesmo em atuações talvez assim erradas, né, por falta de conhecimento, mas o princípio estava lá. Então foi plantado no coração da minha mãe, do meu pai, e eles plantaram nos nossos corações. Eu sou a mais velha de 3 irmãos, tenho um irmão do meio e uma irmã mais nova. Sim. Legal. E estamos todos na presença do Senhor, né? Olha que bênção. Sou casada já há quase 19 anos. Faço 19 anos de casada nas próximas semanas pro aí. Fábio, né? Fabião, obrigado por ter deixado nossa esposa estar aqui com a gente. Tá sendo obrigado. Faz parte do ministério, né? Não tem como dizer, porque para eu estar aqui, Sim. existe todo um suporte, uma presença. Ele não está aqui fisicamente comigo, mas para que eu esteja é assim lá com Kids, é assim quando eu estou nos grupos de crescimento. Às vezes ele brinca que ele vai ficar no Ministério do Almoço, enquanto eu estou lá no Ministério Infantil. De apoio, legal, apoio. Exato, sem apoio, né? Não tem como executar outro ministério. E eu tenho 2 amorlecentes. Minha filha acabou de completar 18 anos, Rafael faz, que é a Isabela, Rafael faz 16 aí nos próximos dias também. E amorlecentes, gente, por favor, não deixem ninguém falar aborrecentes perto de vocês, não aceitem isso, não permita isso. São amorlecentes, eles são bênção mesmo. Sempre abençoando, muito bom, principalmente a vida dos filhos. Né? Para começar, né? Se a gente não olhar para os nossos filhos com amor e com carinho, com compreensão, com temor, né? Sim. Para quem que nós vamos olhar? Sim, isso é bem Então, assim, um panorama. Eu tô agora na psicologia, né? Sim. Me formei lá mais de 20 anos em administração, trabalhei muitos anos na área, mas chegou um momento que o Senhor foi incomodando. E eu hoje entendo, né? Aquela coisa que a gente olha pra trás e fala, era Deus me incomodando. Em algum momento, eu achei que era só uma mudança de carreira. Entendi. Em algum momento eu pensei que era só uma questão profissional mesmo. E aí eu achei que ao chegar aos 40 anos eu não queria mais estar fazendo. Essa foi aquele incômodo inicial. Não queria mais estar atuando onde eu atuava, né? Era muito feliz, gostava do que fazia, mas alguma coisa incomodava que eu caminhasse para outro lado. E aí veio a psicologia. E eu tô aí no 7º semestre, caminhando aí para os 2 anos finais, né? Olha que legal. É uma bênção, tem inspirado muito, tem me ajudado muito também em relação ao ministério. Legal demais. Psicologia. E aí, pra gente começar um pouquinho o assunto, né?
Deus já moldando, né, o seu coração, já trazendo lá da bisavó, né, trazendo esse cuidado do Senhor na sua vida e né, te ensinando, te instruindo em todos os passos. Nós ali na INIC, né, nós temos a igreja da criança, que não é uma igrejinha, né? Que não é um espaço de passatempo. O passatempo do entretenimento, não é um espaço kids. E não é uma igreja da criança também. É uma igreja para criança. Para criança. Olha aí. Tá vendo? Receba. Tem uma grande diferença aí também, já falo. Isso aí. Esse episódio de hoje é um grande ensinamento. É um grande ensinamento. Tanto quanto. Não perca esse episódio, gente. Não perca. Você vai mudar totalmente seu conceito sobre a criança na igreja. É isso aí. Né? E legal você colocar essas questões, porque esses pontos, né, não é da criança, é para a criança. Porque isso nos leva à seriedade sobre esse assunto. Sim. E a seriedade com que a liderança ali, que no caso você lidera todo o time, a liderança que leva isso, sabe, com seriedade, com hombridade, com caráter, né, com temor a Deus. Então eu queria que você começasse a nos explicar um pouquinho dessa estrutura, como funciona a igreja para criança. Estou me corrigindo, hein? Galera, já estou me corrigindo, hein? E a igreja para criança. Para criança, tá escrito aqui, viu? Vamos lá. Então que você falasse para nós como funciona um pouco dessa estrutura, né? Não precisa abrir tanto, porque eu sei que se a gente abrir vai várias caixinhas lá. Mas nos explicar um pouquinho como tudo isso funciona, como você trabalha. Tá. Bom, primeiro eu acho que não tem como falar sem mencionar a visão do pastor Carlos mesmo, né? O nosso pastor local ali. E esse é um desejo que vinha no coração dele há muitos anos, na verdade, né? E quando eu assumi o Ministério Kids essa vinda para o Ministério Kids também é algo muito curioso na minha vida, porque diferente de casos assim, até de várias pessoas no ministério ali, elas, porque predominantemente mulheres, né? Ainda, embora a gente tenha também um grupo bom de meninos lá e a gente sabe a importância, são pessoas que assim são de muitos anos no Ministério Infantil. Tem pessoas ali que foi o primeiro ministério, né? Da adolescência que eu comecei a atuar no Ministério Infantil e às vezes agora tá ali na faixa dos 30 e poucos, 40, e tá ali no Ministério Infantil. Então são pessoas que têm aí muitos anos com o Ministério Infantil. Tem professora nossa lá que deu aula para o pequenininho, e o pequenininho já cresceu, e o pequenininho já está dando aula no Kids, né? Legal. Então, assim, tem pessoal de... Tá dando fruto, né? É muito emocionante, né? Ver ali o seu fruto dando outros frutos, sim, né? Gerando outros frutos. Sim. Eu nunca fui do Ministério Infantil. Eu fui já de louvor, sempre na escola bíblica, mas nunca fui ligado ao Ministério Infantil. E quando o nosso querido pastor Fausto me convidou, né, para o Ministério Infantil, eu não entendia o porquê. Na primeira reunião com o pastor Carlos, eu disse para ele: pastor, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Por que exatamente eu estou aqui? E ali mudou uma chavinha na minha mente, que eu hoje uso isso muito com as pessoas com quem eu vou conversar para o ministério. Porque eu pensava assim... Gente, qualquer coisa vocês cortam essa parte, se achar que vai polemizar demais. Mas eu pensava assim, mas eu nem gosto tanto de criança. Entendi. Mas sabe por quê? Não ficava aquela coisa assim, mas que fofo, que coisinha, tá? Eu achava que eu nem tinha muito jeito com a criança, assim. Então o que eu tô fazendo aqui, né? E eu comecei a questionar isso. Mas... Senhor, eu nem gosto, mas entendam, não é que, pelo amor de Deus, né? Não é que não gosta de criança. A aversão à criança, não é nada disso. É mais aquela questão do jeito que você falou, né? Porque eu sempre via essa história da pessoa que trabalhou a vida toda no Ministério Infantil, que é apaixonada pelas crianças.
E aí isso começou a me incomodar. Falei, não é possível, o senhor deve ter errado, porque não pode ser eu, né? E falava isso pro pastor Fausto e conversei isso com o pastor Carlos, até o dia que o Senhor me deu a resposta. Sim. Ele falou comigo através de uma postagem de uma outra líder infantil e fala assim, não tem a ver com o seu amor pela criança, tem a ver com o meu amor pela criança. E isso mudou a minha vida, porque foi a partir daí que hoje, inclusive, eu uso isso nos treinamentos. Se eu confio no meu amor, ele é volátil, né? Uhum. Eu amo hoje, amanhã eu não amo tanto assim. Sim. Eu amo porque você é legal comigo, amanhã eu já não gosto tanto porque você não foi tão legal comigo. Então, se eu confiar no meu amor, no meu sentimento, na minha vontade, isso vai mudar conforme o dia. Exato. Então, eu preciso estar firmada no amor que não muda. Isso, falou. Que é o amor de Deus pelas crianças, por nós todos, né? Então, foi a partir daí que eu... ok, Senhor, então tem a ver com o seu amor. E aí, tudo fez sentido, porque tem tudo a ver com Ele. Então, não tem a ver com as minhas capacidades, não tem a ver com minha habilidade. Bom, em algum momento o Senhor me moldou para chegar até aqui. Obviamente, uso a habilidade que Ele mesmo me deu. Mas a chegada na igreja ali... E aí, eu cuidava da escola bíblica. Eu era coordenadora da escola bíblica. Uhum. E, de repente, a irmã que era responsável pelo ministério infantil precisou se afastar para cuidar dos pais. O pastor me diz, viu, você pode? Bom, é uma escola bíblica, é a escola bíblica para as crianças, e ainda era na parte de baixo da igreja ali, né? Eles desciam depois do louvor. Bom, vamos replicar esse modelo aqui para criança, tá tudo certo. E aí chega o pastor Carlos e diz, veja bem, acabei de alugar o prédio ao lado para uma igreja para crianças. Sério? É sério? E aí começamos. Tanto na questão do preparo do ambiente, que nós imaginamos uma coisa no começo, e aí veio a pandemia, a gente ficou afastado e deu até a chance de reestruturar ali, porque não estava funcionando. E aí agora a gente tem ali aquele prédio que funciona do começo, então os pais já chegam e já deixam as crianças no começo para o culto, Kids. Sim. E aí a gente tem dividido assim, entre esses dois momentos, o culto e depois o momento da aula com as crianças, né? E é assim, mais ou menos, que funciona. Você falando essa questão do jeito, né? Do tato aí, eu acho que tem muito a ver com a seriedade que Deus queria para esse projeto, entendeu? Porque para se instituir uma igreja de fato, né, a seriedade e a visão faz todo sentido. Então, se ele coloca uma liderança que fica de muito tato e muito afago, acaba virando um acolhimento lá só, que é importante, que é necessário, mas que vira um momento de espaço, né, um espaço de entretenimento. Não levar a palavra, não, olha, vamos estudar realmente, porque nós estamos ensinando a palavra de Deus. Vamos ensaiar lá, que nem nós fazemos parte do louvor, vamos ter ensaio para tocar na igreja para as crianças. Então, vamos ensaiar, vamos tirar a música, é tudo igual uma igreja normal. Sim. O que muda só é que o público lá embaixo agora, né, os membros são crianças, mas... eu brinco que a única diferença é que vocês agora falam para menores de 1,20 m. Essa é a única diferença. É isso aí. E eu acho esse ponto, assim, os primordiais, acho que dos mais importantes que a gente entenda. A visão cristã acerca da criança. Sim. Eu acho que isso virou também, assim, uma mudança. E essa questão de corrigir, né? Não, Sim. uma igreja de criança, uma igreja para. Por quê? A gente se baseia muito no conceito de palavras-chave. Isso faz parte, inclusive, do nosso método, currículo, se é que posso dizer assim, de ensino às crianças. Por quê? O que são as palavras? As palavras são blocos construtores de ideias. Então, é a partir da palavra, você entender, interpretar corretamente a palavra mesmo, palavras do nosso português, né? Não estou nem falando da palavra de Deus, falando de palavras mesmo. Comunicação.
Sim, que é aquilo que vai comunicar uma ideia. Sim. Você vê como é diferente falar uma igreja de criança, porque parece que tá a igreja é uma igreja de um espaço de criança, um espaço de dizer é uma igreja para crianças. Exato, Diferente. É uma palavrinha que Sim, muda, Que muda todo o sentido. ou seja, traz a ideia totalmente o sentido, o né? sentido, Total, exato. porque dá e para. para. Ou seja, existe uma estrutura de igreja Sim. que recebe crianças. Sim. Preparado para que a criança esteja Exato. ali e aprenda. Exato. Então, assim, tem todo um contexto diferente. Sim. Obrigado, viu? E aí, a partir da gente, acho que conhecer bem a visão cristã acerca da criança, entender a diferença entre o que o mundo pensa sobre a criança e o que a gente pensa sobre a criança, até quando Jesus diz, né, que quem não se fizer como uma criança, então, do que será, né? Qual Sim. será essa visão acerca da criança de que Jesus está falando? Será que está dizendo que uma criança é super inocente? Será que está dizendo que a criança não tem pecado? Será que a criança não precisa ser A pureza pura? da criança. Exato. Isso só vale lá pra música, né? De ficar com a pureza das crianças, mas na verdade a criança nasce em pecado, assim como, né, a Bíblia diz todos pecaram. Sim. Não tem lá todos exceto a criança, é todos, né? Então são todos nascidos em pecado. A diferença é que a criança ainda não tem tantos atos de pecado como um adulto tem. Entendi. Mas a partir dali do momento que ela nasce em pecado, né? Há uma idade? Acho bobeira ficar tentando. Ai, nossa, eu sou de uma época que falava assim, que quando a criança rouba um torrãozinho de açúcar, significa que a criança perdeu a inocência. Mas, não, gente. Ô, louco. Eu ouvia isso na minha infância, né? A partir do momento que a criança vai lá escondida e pega um torrãozinho de açúcar, ela fala, não, gente. E as birras que acontecem antes ali, já não é a manifestação do velho homem, né? Do homem caído, na verdade, que acontece com a criança. Então, acho que isso, tentar definir uma idade, assim como também dizer, a criança que não levantar a mãozinha e dizer, eu aceito Jesus, não está salva. E se acontecer uma criança, já tivemos inclusive um problema sério de um professor em aula dizer uma coisa parecida com essa, e a criança sai desesperada e fala, meu priminho morreu, neném, então ele foi pro inferno, coisa. Nossa, olha É um isso. absurdo. Então a gente precisa ter um cuidado, mas tem que ter O que a informação vai causar também na cabeça da criança, que ainda não tem o discernimento, né? Para entender a mensagem que você está tentando trazer. E às vezes é forte demais. Né? Sim. Claro. É aí que a gente entende que a gente traz a mesma mensagem, o mesmo evangelho adaptado à criança. Sim. Então, quando você vai falar sobre morte na Bíblia, claro, temos vários episódios de morte. Por que você vai se concentrar no fato da morte sem ensinar o princípio? Daí você vai deixar a criança aterrorizada, assustada com uma história e não vai produzir nenhum efeito nela. É a mesma coisa de você focar somente, de repente, numa história de guerra da Bíblia, né? E tantas pessoas foram decapitadas e quantas famílias, né, se vai perderam. juízes para as crianças ali, Então, imagina que... Assim, né, a Bíblia tem muitos embates violentos mesmo, né? A história dos povos antigos, a gente acompanha não somente a história bíblica, mas todos os povos, a gente vê a questão dos embates na espada, na morte mesmo, sangue derramado. Que né? Deus manda matar, Isso, né? Isso, exatamente. Isso vai explicar pra criança. Então, mas você vai deixar de falar sobre isso para criança? Não, Você não vai deixar de falar. Mas Sim. por isso que a gente, lá, um dos nossos princípios é esse, a gente não conta história bíblica. Desculpa. E querendo ou não, hoje a guerra continua. Né? Só que de Sim, uma verdade. forma totalmente diferente, outras armas, outros pensamentos, né? E na nossa realidade, né, Léo? Sim. Porque em alguns lugares a guerra continua, inclusive, literalmente. É, Verdade. exato. E aí a Bíblia não serve para esse contexto? Né? Então, acho que é algo que a gente precisa pensar. A criança, ela tem... Existe espírito infantil? Existe espírito criança?
O Estevão tem 6. Sim, Sim, 5 anos. 5 anos. Vai 5 fazer anos. 6. O espírito do Estevão tem 5 anos? Eu acho que não. Tem idade, O né? Estevão. Rapaz. O Natan. Não, A Aninha. Quantos Não. anos tem o espírito da Ana? verdade. Quantos anos tem É o espírito atemporal, do né? Não tem. Gente, ó, eu tô todo mundo com uma eu tô interrogação. sentindo né? que a gente tá sendo Eu vou entrevistado. dizer se eu não Ai, sei gente, responder. Eu acho que virou esse jogo, Rafael. Lembra que ela tá estudando psicologia? Sintam-se Vamos vingados, aprender amigos, que vieram aqui antes de mim. Vamos aprender um novo conceito agora, né? Eu acho que ela foi paga pelos convidados anteriores pra Pegos de sabotar a surpresa. gente aqui, viu? Eu também. Sabe que eu orei, cara, mas eu não tava esperando. Tava Não. preparado, Eu tem que marquei a orar mais. resposta errada nessa. Tem que orar mais, irmão. E aí, João, meu. e aí, né? Se a gente estivesse ao vivo, né? Ia ser legal ouvir os retornos agora, né? E aí, existe espírito infantil? Não, comenta escreve aí. aí, Você que é. tá aí, ó, comenta aí. Isso Né? aí. O espírito tem idade? Aí você me fala depois. Eu vou ler no Exatamente. próximo episódio. É. Ou eu já vou responder lá também. Edilene, Vai o lá. espírito tem idade? Não. Não O espírito, ele é eterno. A partir do momento que a vida é concebida, e aí, né, toda essa nossa... Por que o cristão é contrário ao aborto? Porque a partir daquele momento da concepção, a vida está concebida, que a partir daquele momento a gente tem, né, versos lindos, trechos lindos na Bíblia que fala sobre escolhido no ventre da sua mãe. O Senhor me viu a substância ainda informe lá no Salmo Nossa, 139, sensacional. que, né, arrepia só de lembrar, assim, sim. dos trechinhos. A partir daquele momento, o seu espírito, que é eterno, já está lá. Sim. Então, o espírito da criança está pronto. Não tem essa história de que existe um espírito infantil. O espírito está pronto. Ele está eterno. Sim. Não tem idade, não tem espírito jovem. O que- A gente brinca com o espírito jovem, mas não tem a ver com isso, né? Esse Ou espírito então, não- se eu falar assim, me corrija se eu estiver errado. Se eu falar assim, ó, o que está limitando eu de enxergar o espírito do meu filho, que é eterno, é apenas aquela condição que hoje ele se encontra, assim, fisicamente, de ser uma criança. É claro Às vezes que- não conseguir expressar. Sim, cognitivamente, ele Exato. está em desenvolvimento, o repertório dele é limitado, né? Porque ele está ainda tendo. A Se gente vê a descobrindo, questão de vocabulário. construção, né? Aham. Olha o vocabulário. Apesar que as crianças hoje, né, são assustadoras no vocabulário. Meus sobrinhos, Aprende com assim. uma facilidade enorme. Não, E e a tem um inteligência, vocabulário inteligência. super amplo, assim. Você Sim, conversa sim. com as crianças e fala, mas ele já conhecia essa Onde ele ouviu palavra? isso, né? Então, Né? Mas mesmo assim é um contar uma vocabulário reduzido em relação ao adulto, o repertório de vida, e aí entra a visão da cristã acerca da criança. Por que ele é fraco em experiência? Porque ele viveu pouco. Só por isso. sim. Então ele tem menos experiência do que a gente. Mas o espírito dele está pronto. Sim. A Isso- nossa forma de olhar, né? A gente enxerga corpo, mente e espírito, mas na criança a gente só enxerga o corpinho, né? Então, A gente você reduz entendeu essa questão de o- reduzir que a Regina comentou? Isso, e é a Questão visão do tornar tudo mundo. pequenininho. Por isso que a gente não vos conformeis com esse mundo. A gente não pode ter a mesma visão que o mundo tem acerca da criança. Gente, achar que uma criança merece só chocolate na Páscoa exato. é muito reducionista. É achar que assim, um chocolate vai deixar a criança... Não, ela precisa da salvação. verdade. Ela precisa da ressurreição A de mensagem Cristo. não é o ovo da Páscoa, né? Por Muito favor, pelo então contrário. quando a gente fala assim, não, combate essa questão, a gente está combatendo a visão reducionista que o mundo tem da criança. Então olhem para os filhos de vocês como seres eternos. E aí eu pergunto para vocês. De novo. Segunda! Prepara Você aí. veio preparado, Léo? Ah, Você veio preparado? agora. Rapaz, eu vou ler Eles festa avisaram aqui. disso hoje. A gente vai saber agora se a gente tá preparado aqui. Vamos lá. Vocês estão limitando o agir de Deus na vida dos filhos de vocês? Vocês estão impedindo? Por isso que eu pedi para estamparem na nossa porta, na nossa parede de entrada lá, deixai vir a mim as crianças, não as impeçam. Porque quando eu ponho a criança nessa caixinha que o mundo põe tão pequena, Bolha. eu impeço a criança de chegar até Jesus. Sim. Quando eu enxergo a criança com o olhar que o mundo enxerga, eu estou impedindo essa criança de chegar tudo, até né? Jesus. De tudo.
De tudo. Ah, quando eu quero proteger demais pra ele não cair e não ralar o joelho. Quando eu tô protegendo demais pra ele não ir lá no futebol e se ele não é tão bom, ele buscar evoluir. Se ele se decepcionar, eu ensinar ele a passar por isso. Ou seja, se tudo eu reduzir, eu não forjo meu filho. Eu coloco ele numa bolha e ele vai ficar à mercê depois. Dependente, né? Exato. Fica dependente. Assim como... Mas você ia fazer algum comentário desse assunto? Eu ia fazer o comentário da evolução das crianças. A Ana tem 4 anos, né? Tá. Tem 2, então o Nathan tem 7, a Ana tem 4. Ela ganhou de mim no jogo da velha 4 vezes. E eu não economizei. E sabe o que ela tava? Ela tava assim, ó, pra mim. Quieta, dando risada. As experiências que a gente proporciona para eles, sejam elas intelectuais, sejam brincadeiras lúdicas, ou até mesmo a vivência da palavra, vão forjando a criança. A criança é esponja. Né? Assim, o que nós ensinarmos para eles, eles aprendem com uma facilidade muito grande. Sim. Tanto coisas boas, quanto coisas não tão boas. Sim. E por que não focar só, né, naquilo que é bom? E acho que essa que é a nossa... Não vou falar nossa, mas nossa falha como pais num contexto geral. É minimizarmos as situações. É proteger o filho de enfrentar problemas. E a gente estava conversando sobre isso, né? Tempos difíceis formam cidadãos fortes, formam gerações fortes. Tempos fáceis formam gerações fracas. Então, o que eu não passei, eu não posso deixar, eu não vou deixar meu filho passar por isso, porque eu já passei por isso lá atrás, e eu sei como que é isso. Não, são situações que ele tem que experimentar. A vivência tem que ser dele, para que ele viva aquela experiência, para que ele tenha memória daquele momento. Eu vou evitar que ele passe por situações mais complexas, mas eu não vou estar com o escudo ao redor dele toda hora. Aí pensando na psicologia, isso vai formando, vai dando repertório para a criança, para ela, resolução de problemas, que são funções executivas que nós temos, né? Capacidade de resolver problemas, capacidade de raciocínio ali em cima de resolução de problemas. Eu estou falando resolução, mas assim, se depara com uma situação, problema, como que eu caminho, quais caminhos, né, meu cérebro e, enfim, toda a minha parte motora vai executar para resolver aquele problema. Um exemplo simples, né? Eu vou usar a introdução alimentar. Né? Desde da gestação do B, a gente sempre foi um casal fora da caixinha. Né? Parto humanizado, o B nasceu dentro de uma piscina de água. Né? Foi bem bacana essa experiência, tudo, né, que a Rafa pôde, né, me proporcionar em termos de vivência de pai, participar daquele momento de gestação. E na introdução alimentar dele a gente pesquisou bastante como fazer, por que fazer, o que aquilo ajudaria no desenvolvimento, até mesmo da questão da mastigação. Né, mastigação. E aí veio o gag flex, uma coisa que engasga. E você deixar a criança, né, mastigar, se alimentar, pegar na mão, lambuzar, eu não vou morder o microfone. Calma aí, né? Calma aí, é assim também. Tem um contexto para a criança aprender, num momento em que ela engasga com alguma coisa, o próprio organismo conseguir. E, gente, isso funciona, que é uma benção. A máquina é perfeita, porque, né? às vezes ela estava lá chupando aquela casca, aquela manga, caroço coração de de boi. De repente você percebeu que eu só via a Rafa fazendo assim, confia nele. Relaxa. E sair. Entendi. E é mágico, né? Então, assim, confia na criança. Eu sei que em determinadas situações a gente vai lá e quer fazer por elas. E isso é o instinto de proteção. Natural. Mas a gente tem que começar a se policiar mais com relação a isso e conhecer. Eu acho que o que nos liberta é o conhecimento, né? E o que nos prende é a falta dele. É contraditório? Não. É básico, é simples. Então, eu não entendo de determinada situação, vou procurar aprender. E aí eu aplico aquilo e você vai ver que não tem essa de proteção. Sim. Tem a ver com
experiência, vivência e oportunidade. Eu acho que Mas tem um contraponto aí também que precisa, né? Tudo é questão do equilíbrio. Exatamente. Tem um contraponto nesse lado que a gente, nessa questão que a gente vê, inclusive, né? Aí é pai, cristão, não cristão e tal. Use com moderação. Mas é a questão de atribuir uma responsabilidade a qual a criança não está preparada para isso. Então, eu dizer que o espírito da criança está pronto não significa que ela tenha condições cognitivas mesmo de tomar. E aí eu às vezes olho com alguns vídeos assim que levam as crianças a uma situação muito forte emocional, sabe? Às vezes leva a criança para um tipo de retiro infantil assim que mexe demais com a emoção. Entendi. A criança, ela tá sendo moldada. Então, se eu tô dizendo para ela que aquilo ali é o jeito de funcionar, degrau de cada vez. Isso. O adulto, ele tem condição de ter o discernimento. Não é porque a gente falou que criança, que a gente não pode minimalizar que eu vou preciso, tratar ele como adulto. Exatamente. Olha, quer ver uma coisa vai que a gente... cedo, vai trabalhar. Ou pôr decisões, ou ali. pôr a criança para tomar tantas decisões, tentando desenvolver uma autonomia que ela não está preparada para aquilo. Sim. E eu crio que, ao contrário, o efeito é rebote. Ao invés de eu desenvolver uma criança autônoma, eu desenvolvo uma criança insegura. Olha. Porque no momento que ela precisava contar com a nossa direção, com a direção do adulto, ela teve que tomar decisões que ela não estava pronta para tomar. E aí, se acontece uma coisa errada, ela se frustrou, ela retrai. Lá na vida adulta, é um adulto extremamente inseguro. Em vez de você criar uma memória positiva, você cria uma memória completamente... Gente, quer ver uma coisa assim que vocês vão se lembrar de ouvir nossos pais, nossos tios, talvez, não sei, os filhos de vocês, se já ouviram isso, mas nos meus adolescentes hoje, não, deixa a criança chorar, não vai morrer se ficar chorando. O choro da criança é o desamparo. Então... Se o bebê não pode contar com o pai para socorrer o seu choro, com quem que ele vai contar? Exatamente. Como ele vai crescer acreditando que alguém pode ampará-lo? E aí ele pode se tornar um adulto realmente assim, que não confia. Porque ele traz ali nos traços mnemônicos, né, que são as memórias, ele vai trazer esse desamparo. Acho que existe a diferença do pai chorar. Daquela, pode chorar e eu estou aqui para aquilo que você precisa. É isso aí, né? Para o acolhimento, para a presença do adulto ali. Não chore, que isso, chorar por isso? Não. De compreender e deixar chorar, mas mostrar que você está ali. Sim. É completamente diferente. Tô entendendo que está chorando, né? Meu filho, ele desde muito novinho, ele sempre teve a cabeça muito lógica. A cabeça dele sempre funcionou de um jeito muito lógico. E eu lembro, eu tenho uma amiga que de vez em quando ela lembra disso junto comigo, né? Ele tinha assim uns 4 anos, mais ou menos. E ela trabalhava comigo, nós fomos pra minha casa depois do trabalho. E ele tava chorando. Por algum motivo ele começou a chorar ali e eu, como, né? Qualquer mãe. Mas, Rafael, por que você tá chorando sem motivo? E ele me olha, né? Daquele 80 centímetros assim, olha pra cima, ele era bem pequenininho. E ele fala assim pra mim, mas eu tenho motivos pra chorar. Nossa. Isso foi Dá um baque, né? Porque assim, pra mim parecia algo muito sem motivo, mas pra ele era um motivo suficiente pra fazê-lo chorar. Sim. Então, olha, às vezes a gente, né? Essa criança... A gente tem que olhar pra criança de uma forma diferente mesmo, né? Assim, pegando um gancho, né, nessa questão de reducionismo, minimizar as coisas, né? Te incomoda as expressões assim, vou levar meu filho na igrejinha, vou levar meu filho no cultinho, vamos lá naquela salinha, deixar meu filho na salinha. Vamos lá brincar. Vamos lá brincar com a tia da igreja, entendeu? Não, é que a expressão que você tá falando é assim. Não, né? Vai lá com a tia. Vai com a tia ficar na salinha. Fica lá na igrejinha. Começa até a passar mal aqui, gente. E nossa convidada começa a passar mal. Nossa, começa a passar mal. Ela quer dar invertido na gente, mas a gente tá dando nela agora também. É verdade, né?
Gente, eu acho isso a maior, assim, a falta de visão Sim. da pessoa que pensa assim. Primeiro uma visão até do próprio linguajar, né? Esse falar com a criança de uma maneira nhenhenhê. O que nós somos? Nós somos o exemplo. E eu assisti o episódio do Juninho aqui, né? Sou grande fã do Juninho. O Juninho falou sobre o exemplo arrastar, né? Como que o exemplo arrasta. Sim. Você fala nhenhenhê. Você vai num cultinho. Pois é. Não dá pra aceitar. Eu reforço muito com a nossa equipe de voluntários que também, se a gente conseguir chegar nesse ponto, por que nós não somos voluntários, por que nós na Nick Kids nós não usamos o termo voluntário, mas já chego lá. Mas eu reforço bastante, se deixar, né, Silton? Não, vai deixar. Com certeza. Por que a gente não usa? Tem até um post que eu fiz, né, compartilhado com a Nick Kids. Por que nós não usamos o termo cultinho, igrejinha? Justamente pelo que falamos agora há pouco. O espírito da criança está pronto. Nós estamos ali em um culto de adoração ao Senhor. Eu reforço muito com os professores, no momento do culto, é o culto. É tanto que a equipe, olha, eu acho que eu nunca ouvi de ninguém da equipe assim, olha, eu preciso me afastar porque eu preciso participar mais do culto. Ué, mas e aqui? O que está acontecendo? Porque é um culto. Sim. Nós temos ali um tempo mais reduzido, obviamente, porque entendemos as características da criança. Ela não prende a atenção como a gente prende lá. Sim, 40 minutos de louvor, 35 minutos de louvor do culto adulto, a gente tem 20 nas crianças. A ministração da palavra, até, né, a gente tem ali para cada faixa etária, o tempo de retenção, de atenção da criança é diferenciado. Mas não quer dizer que ela não esteja sendo alimentada. Então é nesse sentido, o culto é adaptado nesse sentido, para as características fisiológicas até da criança, né? Ela não consegue ficar. Imagina uma criança sentada esse tempo que a gente está aqui. Sim. Não consegue ficar. Até os adultos não conseguem, não às vezes, é? né? Mas por isso que a gente não... Não, tô bem. Vambora. Mas eu acho que o fundamento vem daí. É um culto. É a ministração da palavra de Deus. Eu não estou contando historinha. Não contamos histórias bíblicas. A gente usa as histórias bíblicas como pano de fundo para ensinamento de princípios. Sim. A gente não está ali, né? Quando eu ouvi há muitos anos de uma mãe, meu filho não aguenta mais ouvir a história de Davi e Golias. Sim. E hoje, para vocês terem uma ideia, no ano passado, nós usamos uma apostila de Gênesis por um ano. Sim. E ela ia do capítulo 1 ao capítulo 11. Nem era Gênesis inteiro. Sim. A gente usou um ano, uma apostila aqui com ensinamentos do capítulo 1 ao capítulo 11. Porque a gente não fica contando ali, não contou a história da criação. No primeiro dia Deus fez isso. Não, peraí, o que significa? Qual é o princípio que eu extraio desse texto bíblico, dessa palavra-chave? Entendi. Então vai construindo conceitos a partir daí. Então eu não posso deixar que ninguém fale que isso é uma aulinha. Exatamente. Não tem condição. Não tem condição. E aí, qual que é a maior dificuldade que você encontra para cativar a atenção deles? Fora o estudo que você falou das faixas etárias. Eu acho que nesse sentido de cativar a atenção, vem justamente essa adaptação. A gente busca sempre que as pessoas estejam na classe, na turma, que ela tenha um pouquinho mais de identificação com a faixa etária, que isso é natural, né? Uhum. Tem pessoas que se identificam mais com as crianças menores, outros com as crianças já quase não crianças mais, né? Quase os pré-adolescentes. Eu acho que é essa questão da linguagem. Mas sabe que é uma coisa que a gente não se preocupa muito? Porque naturalmente a criança, porque você está ensinando a palavra de Deus. Sim. Então naturalmente a atenção da criança. E se a gente vê ali, existem, claro, aqueles dias que as crianças estão um pouco mais agitadas, um pouco mais animadas. Às vezes você precisa chamar um pouquinho ali, olha, vem cá, vamos nos concentrar aqui. Mas eu não me preocupo. Por exemplo, se eu tô falando e uma criança tá, às vezes, olhando pro outro lado. Entendi. Ela tá sendo alimentada. Exatamente, né? A gente que tem criança pequena percebe isso, né? Às vezes Como tá eles conversando com
sua esposa a um assunto, Ele tá lá pintando. ele tá pintando, fazendo Então, outra coisa. Sim. Então, Vocês estão falando de mim? Né? Não Tipo, é? não, a gente tá Ou falando de então, outra, momentos de outra depois, coisa. ou até mesmo dias depois, Ele eles lembra. reproduzem Fala. aquilo que você estava falando. Exatamente. Exato. Ele repete a sua fala Exatamente. naquele momento. Aí, ó. Então eu entendo que a criança ela aprende com todos os sentidos Exato. dela. Sim. Ela não precisa estar me olhando, ela não precisa ter a expressão de que está me ouvindo. Ela tá aprendendo. Está atento a tudo. E esse método que a gente, assim, outra fala, eu vou repetir aqui algumas frases minhas que são meio jargão, assim, Tá. jargões que eu falo muito com a nossa equipe, sem pressa e sem pausa. Pode ir devagar, não tenha pressa, você vai ter, a gente tem, assim, não precisa querer ensinar tudo de uma vez, não precisa querer, vai sem pressa e sem pausa. Devagar, sempre constante, né? A palavra, eu uso isso, a palavra pausa, é de firmes e constantes. Eu uso sempre essa sem pausa. Mas a criança tá ouvindo, Rafa. Sim. Ela tá aprendendo com outros sentidos. Ela não precisa Gente, pensar em uma criança quietinha, parada, te olhando, essa Não, criança mas- ou ela tá doente, ou ela Até tá triste. tão entediada que ela já não... Existe essa criança? Então, Aliás, a gente, às vezes, já aconteceu. Outro dia tem uma menininha lá, uma graça, ela é tão pequenininha, e ela o tempo inteiro, assim, parece que tem rodinha no pé, né? E aí, um dia ela tava tão quieta, moada lá, a gente tava se preparando pro Natal, aqueles ensaios pra apresentação do Natal. E ela quieta, cheguei perto dela, falei, o que tá acontecendo? Aí ela começou a chorar. O que foi? O que tá acontecendo? Meu olho tá ardendo. Ela tinha usado o filtro solar e Nossa. tava realmente ardendo. Aí a mãe tava junto, que era o ensaio, eu levei até a mãe, mas veja, uma criança que você sabe que ela é uma criança ativa e naquele dia ela tava super amuada. Então Alguma acho coisa que estava errada. alguma coisa estava errada. A mãe até foi embora com ela. Então essa questão a gente não se preocupa muito com isso não. A gente faz, obviamente, ali usa a estratégia. Por exemplo, a gente percebeu que no momento do louvor, lá eles estavam ficando muito separadinhos ali. E vocês ali ministrando louvor para eles, ministrando louvor para eles. sim. E aí, né, a gente... Poxa vida, mas é pra cantar, é pra que eles louvem, né? Tá, e se a gente colocar uma dança aqui no meio? É. E aí vieram as Chamou meninas da equipe atenção, da né? dança, vem fazer junto. De vez em quando eu dou uma lembradinha lá pro nosso líder do louvor lá, viu? Lembra os ministros que é pra cantar com as crianças, não é pra cantar Isso. para as crianças. Então acho que isso são, assim, métodos, estratégias que a gente vai usando, mas não é uma coisa que a gente se preocupa muito, não. É um trabalho, né, que você tem que sempre estar apurando, né, os movimentos, né? Igual você fala, né? Por exemplo, a pessoa que ministra um louvor ou aquela que está tentando unir as crianças, fazer da melhor maneira para que elas se sintam inclusas, né, naquela situação. sim. Né? Isso. E elas se identificam, né, com o visual, Isso. com a sonoridade, com Também. o ambiente, e isso vai atraindo. E aí ela se sente, né, é igual o próprio culto do adulto. Você se sente parte daquele Culto culto. para o adulto. E a criança é a mesma coisa. Não, né? Culto Mas para o culto adulto. para o adulto é culto para a gente vai. Até pensando no contexto, sabendo que eu já vou tomar na bronca da inocência. Ai, que horror. É o episódio Não, da invertida. né? Não, Até- gente, até, que isso. né, Eu vou faz ficar parte. com uma fama aqui. né? Deixa eu só não perder o gancho rapidinho. É que eu acho que a primeira questão que eu coloquei aqui vem mais do meu conceito minimalista do que o conceito de uma igreja para criança. A gente vai Verdade aprender. seja sendo Nossa, revelada. São as Ó, mesas da verdade aqui. Você falou de um ministro lá, né, que faz parte da igreja para criança não ser um voluntário, Tá. né? Qual que é o cuidado que você tem, né, para selecionar essa galera aí, essa equipe? Como que vocês fazem isso? Pode ser um pouco mais resumido, não precisa
Porque eu sei que tem bastante processo, bastante, né, seriedade com isso, mas só pra gente entender um pouquinho como é que Mas funciona. também não é tão difícil a ponto de que nem. Então, nossa, falando, tem que ter ser PhD, doutorado. Não, gente. Passar pela audição. Passar por, né, por sabatina. Tem que entrar no santo dos santos, não ser fulminado pra cuidar das crianças. Exato. Não. Eu acho que o primeiro ponto parte do entendimento da palavra, de novo, né? O conceito da palavra. Por que nós não usamos voluntários? E sim, usamos vocacionados. Porque o voluntário, ele faz... A gente não ouve, eu vou fazer trabalho voluntário, faz tão bem pra mim. Pode rasgar, viu? Pode falar o que você pensa. É isso aí, né? Faz tão bem pra mim. Pra mim, sou eu no centro. Sim. O voluntário, ele tá fazendo por ele. Entendi. Eu faço no tempo que me sobra, eu faço de qualquer jeito, não quero julgar e nem generalizar, sabe? Mas Às vezes de quando uma eu maneira chego- limitada, do jeito pelo que sobra. conhecimento que ele tem, ou pela habilidade que tem em determinada situação. Ele olha a agenda dele e fala assim, aqui tá me sobrando esse tempo. Então, nesse tempo eu vou Vou fazer ser voluntário. Uhum. E o vocacionado, ele é o que responde ao chamado. Ele é o que ouve a voz de Deus mesmo. É o que abre mão das suas próprias vontades, abre mão daquilo que ele acha que ele gostaria de fazer e ele vai lá e faz simplesmente porque precisa ser feito. Ele não vai para trabalhar, ele vai para servir. Ele vai para É. ele vai para se doar, ele não vai para o voluntário. A É gente complicado. ouve tanta frase de voluntário servir, assim, ó. né? A gente vê Eu vou, perdão, Fê. Não, mas a gente vê o quanto começa a fazer sentido. Total. Porque Né? é aquilo que a gente já discutiu aqui, né? A base da Nazarena, né? O amar, pertencer e servir. Né? Mas servir ao meu propósito, a minha, né? Eu quero ser de tal ministério que eu acho. Sim. Ou Quero- servir a um chamado de Deus para aquilo que Ele nos coloca, né? É muito legal. Por isso que o primeiro requisito para servir na Unique Kids não é gostar de criança. De novo, não tem a ver com o que você sente, tem a ver com o que Deus sente pelas crianças. Então não é um requisito. Mas eu nunca pergunto. Mas você gosta de criança? Nunca pergunto isso, porque eu né, de mim Sim. mesmo, da minha pele, eu já Não vivi. posso nem perguntar pra mim, né? Olha no Reprovo espelho. nessa. Eu já reprovo nessa, né? Então eu não posso nem perguntar pra mim isso. Não, é que porque você tem que montar uma tese pra explicar como você ama as crianças, entendeu? É, Porque né? tudo isso que a gente tá conversando tem muito a ver do que a gente tem passado, né, Nick? Sim. Nós não somos mais rasos. Não falando só do ministério, mas aonde Deus está nos levando. Não dá mais pra tomar leitinho. Entendeu? E por isso que esse mesmo conceito de levar as crianças, né, de desmistificar, né, de tirar aquele sofisma, aquele rótulo que a gente escutou por tantos anos, de a igreja ser pequena, de a criança ser pequena, de ela não saber, de ela não conseguir, de ela não... E privando, e isso foi fechando de um jeito que hoje, se você for analisar, a maioria da nossa formação de conceito veio dessa influência. Sim. Então, assim, Deus tem nos mostrado, nesses episódios do Cristão Profissa, na nossa vida particular, na nossa vida profissional, na nossa vida ministerial, que Deus, isso que eu acho que é a questão da separação já, sabe? De começar a separar ali, ó, o povo dele. Eu acho assim, né? Dar uma peneirada. É uma grande realidade que a gente encontra em diversos lugares, né? Sim. É muito difícil realmente isso que a Ediane está falando, né? De um pastor especificamente ter uma visão sobre isso, né? Não de somente pegar o pior lugar da igreja, dar uma reformada naquele porão tudo mofado e jogar a criança lá, né? Botar uns EVA na parede. Isso. Ai, gente. Aí a criancinha tem uma Exato. rinite e já quase morre dentro da igreja, né? Exato. Mas são coisas, pessoal, aí, né, que é bem importante, né? Importante, assim, nós temos que prezar por todo o cuidado de Deus na nossa família, né? E o seu filho é muito importante para Deus. Sim. Saiba disso, né? Talvez você está aí, não é cristão, que está nos ouvindo,
saiba que seu filho é muito importante para Deus. Assim como a Edilene citou lá no Salmo 139, ali Deus ele demonstra realmente o cuidado que ele tem conosco desde ali, como ela disse, né? Da forma informe, né? Então, saiba que é muito importante esse assunto que a gente está falando aqui hoje. Não vamos pensar nas crianças realmente como os menores, os mais frágeis, os mais fracos, não. Eles têm a mesma capacidade que a gente, está, como ela falou, está superando em palavras, está superando em ações, né? E eu tenho certeza assim que Deus ele está trazendo algo muito legal aqui nessa noite, sim, né? sim. Nesse dia, né? Abrindo, no momento que vocês estiveram ouvindo aí, abrindo a mente, com certeza. Um solo fértil pronto para ser semeado, né? Sim. Resultados, regados. Com O que certeza. nós vamos jogar ali, que é o jogar não no modo pejorativo, Sim, lançar, por favor, né? Edilene. Lançar. O que nós vamos lançar? Nossa, olha a palavra. Fer, como você está pensando nas palavras, tá tão lindo. Você está pensando umas... Pensando nessa forma mesmo. Não, mas você vê como melhora a gente, né? Melhora muito. É um assunto assim que, né, tá melhorando a nossa forma de ver, né? Total. Totalmente diferente. Eu vou chegar em casa, Todos. já vou acordar todo mundo, as crianças, vão fazer vigília, a gente vai pro A monte. gente sempre tem o que aprender. Sim. E é o que ele está falando. Cada um cuida de um muito legal. ministério diferente, mas que fazem parte do mesmo corpo. Foi o que a gente falou, né, antes de começar. Cada um está cuidando de uma parte e formando o corpo de Cristo. Então, o que o ministério Kids faz, o que o ministério do louvor faz, o que o ministério da diaconia, ao final, todos servimos ao mesmo propósito. Eu Sim. falei isso numa reunião a semana passada do ministério. Nós servimos ao mesmo propósito, independente de qual ministério eu estou servindo, é o propósito de Deus. Sim. Eu não estou lá servindo a vontade humana, a vontade do pastor, a vontade do líder do ministério. Não. É o propósito de Deus. Sim. É o que Deus colocou no nosso coração, é o que Deus nos capacitou para fazer. E nos capacitou mesmo, né? De alguém que não... como que eu vou cuidar de criança? Sem experiência nenhuma. E aí eu E vejo... Deus capacita. Nossa, Fê, eu vejo também nesse momento, e em vários momentos ao longo do ministério, assim, por exemplo, quando passou ali aquela cantata de Natal, que foi tão gostoso, mini Sim. cantata, né? Foi tão lindo ali. E quando eu olho aquilo, eu falo assim, Senhor, é tudo porque é do Senhor mesmo, porque o vaso ele é de barro. Sim. Mas é para que a excelência seja do Senhor, porque não tem condições de que qualquer um de nós ali. E aí eu acho que é por isso que agora eu entendo por que o Senhor me colocou ali, para que a excelência fosse dele, Sim. para que a glória fosse dele, porque eu não tenho a menor condição. Não tenho, gente. Não tô querendo falsa modéstia, sabe? Não tenho a menor condição. Eu sei que o Senhor foi me forjando ao longo dos anos para esse momento. Trazendo estratégia. Tem uma palavra que do livro de Esther que fala muito ao meu coração, sabe? Muito ao meu coração. Quando nós estávamos colocando a fachada lá em cima, lá da Nick Kids, Pastor Carlos do meu lado ali. E aquela palavra... O Espírito Santo trouxe e eu carrego ela comigo, sabe? Quando Mardoqueu fala para Esther, fala assim, quem sabe não foi para este tempo e para este lugar que o Senhor te trouxe. Sim. Eu não sou de Itatiba. É verdade. E assim, tem essa questão da vida profissional que eu achei que fosse essa mudança de carreira e um desejo que eu tinha de mudar de onde eu morava para cá, enfim. Que eu pensei que era para outras coisas e hoje o Senhor fala comigo todas as vezes. Quem sabe não foi para este tempo e para este lugar que o Senhor te trouxe, que o Senhor te preparou, né? Sim. Foi para esse propósito que o Senhor te trouxe aqui. Então acho que eu carrego muito isso comigo para que a glória seja do Senhor mesmo, e é por isso que Ele usa uma improvável como eu à frente desse ministério hoje, dessa forma que Ele usa. E eu acho que é essa que, talvez fechando a resposta para você, eu acho que é isso que eu transmito para as pessoas que vêm para o Kids. Você é um vocacionado. Quando alguém vem falar comigo, quando a gente tem um Envolva-se ali, a primeira coisa eu crio um grupo com essas pessoas e o grupo chama Vocacionados e Nick Kids. Eles já começam, como assim, né? Já para ver a intenção. Sim. E a primeira aula, porque a gente tem uma tríade
capacitação ali com 6 encontros, só 6 encontros, não precisa apresentar uma tese no final também, são 6 encontros muito... Que legal. TCC. Não 6 precisa, encontros de em 3 ABNT, meses. 6 módulos, né, de cada... Não, imagina. São 6 encontros ali, e o primeiro é vocacionado, qual a diferença entre ser um vocacionado e ser um voluntário? Então a gente vai buscando fortalecer isso, né, nessa equipe. E a gente tem visto coisas incríveis acontecerem, assim, pessoas que não se julgavam, não achavam que não tinha a menor condição, e quando você assiste uma aula, você fala, que tesouro que essa pessoa carrega, e ela tem consciência de que não é ela, que ela carrega aquele tesouro, e que maravilha, é coisa linda, Lindo demais. É só olhar e ver. Ô, Fer, o que você fala sobre a inocência que você queria comentar? Na verdade, eu ia colocar isso nesse momento, que eu tinha preparado uma questão, mas eu acho que aconteceu com ele vai também. direcionando para algo tão mais forte, que eu não vou nem colocar como questão, mas acho que um ponto de reflexão. É o cuidado que nós temos dentro da igreja, porque são pontos e grupos diferentes. Então temos kids, os jovens, né, JNI, e os adultos. Tem o Team lá também. Tem o Team também. Tem o Teams e o FIC. Então são etapas que nós temos que pensar em conexões, porque elas não podem acontecer isoladamente. Kids é kids, jovens é jovens, adulto é adulto, porque tem famílias lá dentro que tem membros em cada um, né, desses pontos. Sim, exatamente. E da mesma forma que tem membros que vão passando de um para o outro. Estamos rumo ao FIC, né? Não, para com Você, né? Você tá chegando já. Os pastores lá, quando vão anunciar, querem baixar esse FIC para tirando. 40 anos. Gente, É igual a idade da já era pessoa. 60 mais, depois 50 mais, agora já estão falando em 40 mais. Eu quero, gente. Deixa nos 50 lá, dá uma segurada pra gente aqui, sabe? Mas aí que vem aquilo que eu vou falar. Hoje, fazendo parte do Ministério de Acolhimento, a gente tem os olhos voltados para um determinado público. Mas a gente tem que ampliar muito esse olhar. Porque eu não posso ficar focado só no adulto e uma criança se perder. Elas não podem ficar focados só na criança e até que idade vai no Kids? Até 10. Até 10 anos. Aí, e depois dos 10? Eu tenho que manter o mesmo cuidado dentro da igreja. Então a gente tem que produzir uma cultura de cuidado muito forte. Para que em nenhum momento, em nenhuma etapa, e ela não deixe de olhar para trás e não vislumbre o futuro. Dentro dos mesmos princípios, dentro do mesmo caminho e debaixo do mesmo propósito. Sim. Por isso que às vezes, Fê, a gente promove intencionalmente alguns momentos das crianças ficarem com os pais. Então, por exemplo, já estamos fazendo isso com a turma de 9 e 10 anos. Eles vão, pelo menos a cada 2 meses, eles vão participar de um culto com os pais. Nós estamos entregando o formulário para eles, porque não é só para, vamos ficar com os pais hoje. Porque não tem professor, não é isso. Relaxar, né? Não, é o aqui, ó, vem cá. folga. Não, de jeito nenhum. Olha, semana que vem vocês vão ficar com os pais, aí quando chega na semana, fica o professor ali na porta, recebendo mesmo a família e explicando, olha, é isso aqui, eles precisam hoje prestar atenção em quem vai cantar, quais músicas vão cantar, quais louvores serão cantados, quem que vai pregar, qual é a palavra e o princípio. Sim. Qual princípio está sendo ministrado naquela palavra. Não é só para contar um resuminho, não é só para colocar referência bíblica. O que você aprendeu de princípio que está sendo ensinado ali? Isso a gente já faz com a sala de 9 e 10 anos. A cada 2 meses nós faremos isso. Foi feita a primeira agora, né? Faz parte do plano desse ano. E outra coisa, alguns cultos de quarta-feira, por exemplo, a gente fecha o Kids para a criança cultuar junto com a família. Sim. Porque a gente percebe que assim, é importante essa... Deixa eu ver se eu não enrosco na palavra.
Intergeneracional? Conviver as gerações, intergeracionalidade. Tá. Eu não vou nem repetir. Fale 3 vezes. Intergeracionalidade. Intergeracionalidade. Por que a gente ama ver os jovens e adolescentes lá na equipe do Louvor Kids? As meninas que vão cantar lá. Por quê? Porque uma criança olhar para vocês, né, para nós, tá muito longe dela, assim. Ela não fala, às vezes, assim. O meu sobrinho soltou uma pra mim outro dia, que eu falei, eu não sei se eu tô feliz, que eu tô... Ele perguntou quantos anos eu tinha, eu respondi pra ele, e ele falou assim, nossa tia, você é igual o Capitão América. Eu, mas por quê? Porque você é velha, mas não parece velha. Que isso, né? Ou seja, eu tô tão longe dele, eu sou velha. Entendi. Mas quando ele vê o Pietro, quando ele vê as meninas ali, as adolescentes, que vão dançar ali, a Manu, né, e as meninas ali que vão dançar com a Antonella, enfim, que estão mais próximos dele ali, ele fala, uau, olha aqui, tá perto de mim. Então essa questão da geração mesmo. É aí que rola a conectividade. Aí, gente, aí a Bíblia, né, como tem a palavra para tudo mesmo, uma geração contará a outra os grandes feitos do Senhor. Exatamente. E todos têm contribuições. Uau. Né? E isso aconteceu no GC, que a gente faz parte no primeiro culto do GC desse ano. Tava minha esposa, meu filho, e a gente fez, né, ao final do GC, a gente tem o hábito de abrir para orações. E eu olhei para o meu filho e falei, você quer fazer uma oração? 6 anos. Quero sim. Fechou o olhinho e mandou uma oração. Quase todo mundo chorou. E quem não chorou. Mas tem gente que até hoje fala, cadê seu filho? Porque ele não vai todo GC. E aquilo ficou gravado. Então, o que uma criança de 6 anos tinha para ensinar num grupo de crescimento de adulto? Tem. Uau, sempre cara, tem. é igual E foi assim, né? Posso usar o inocente? Não pode. E foi muito bom, porque foi você vê uma criança. Acho que você pode trocar a palavra inocente para sincero. Foi uma oração do coraçãozinho sincero. dele, com as palavras dele, mas já trazendo pontos onde ele me ouviu orando. E esses dias à noite, às vezes a gente deita, ele está com dificuldade de dormir, a gente faz uma oração, e a minha esposa estava dormindo, e eu comecei a orar com ele, falei, o papai ora para você ora para o papai, depois você ora para a mamãe. E ele e eu não conduzo a oração dele, ele faz a oração dele. E ele usando palavras, que Deus derrame graça, favor, aquilo queima lá dentro, assim, talvez de um ele nem calor saiba a profundidade do significado do graça e favor, mas olha, a partir daquele momento ele vai desenvolvendo, daqui a pouco ele, mas o que é isso que eu estou falando? E vai tentando buscar e pesquisar e desenvolvendo a curiosidade. A criança é movida por curiosidade. E vai, é fantástico. Isso que o Fer falou, eu também prezo muito, né? A Edilene comentou da questão do espírito, né? Da criança, e da gente não privar os nossos filhos de viver as experiências com Deus, né? Eu também prezo muito de deixar o Estevão livre, né? Nessas questões do GC, principalmente, né? Que é um lugar assim onde a gente lidera e, obviamente, né? Debaixo sempre da nossa liderança. Em ele levar um versículo no início, né? Então ele sempre lê um versículo, ele já se prepara para isso, né? Tipo assim, ele antes de sair de casa, ele pega a Bíblia com a Cris, né? E aí ele fala, mãe, quero ler esse versículo hoje, né? E como as pessoas são tocadas. A gente tem bastante pessoas de idade já também, né? No nosso GC. E assim, eu sempre recebo o retorno deles de gratidão mesmo, né? Nossa, como esse menino, né, é especial, como esse menino é inteligente. E realmente, né, a gente vê o filho da gente assim refletindo aquilo que o Edilene comentou, né, da questão da nossa criação, né? Às vezes a gente teve tanta falta na nossa vida
E a gente não conseguiu refletir muita coisa boa, né? E aí quando a gente vê o reflexo daquilo que, por mais que você não está sendo totalmente limpo, totalmente santo, de estar na presença de Deus, mas você está lutando para manter a sua casa de pé, você está lutando para você se manter de pé, né? Eu acho que é o ponto mais lindo quando você vê o seu filho fazendo, refletindo, né? Como você comentou. É maravilhoso. É bênção demais. Glória a Deus. Depois do testemunho do Natan, que eu comecei a fazer devocional com ele, ele parou, não, pai, tem que ser igual Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles escolheram a melhor parte e Deus foi ter com eles. Aí eu assim, Agora fale pra mim, eu posso dizer que uma criança dessa tá Então, fazendo um cultinho? Exatamente. Não tem condição. Exatamente. Olha, uma outra questão que é polêmica lá, foi muito polêmica no começo ali da igreja para criança, né? Dessa nova configuração. As crianças chegavam com bíblias de desenho, bíblias de historinhas bíblicas. Sim. E não com a bíblia com texto bíblico. Tomei uma por causa disso. Mas tá certo. A gente começou a ouvir pais falando, aliás, os pais começaram a nos procurar. Viu, qual Bíblia que eu compro pro meu filho porque ele quer uma Bíblia de verdade? Sim. Olha. O B falou isso. Ele usou esse termo. Muitas crianças não, porque lá a gente começa, não, gente, é uma Bíblia com texto bíblico, a gente não... A sala de 1 e 2 anos a gente... Tudo bem ali, porém a Bíblia que o professor usa é a nossa Bíblia, a Bíblia, com texto bíblico. E a gente começou até as crianças de 3 anos, mesmo as crianças que ainda não sabem ler. A gente, com muito cuidado, assim, né? Começou a instruir os pais, falou, não, a gente traga uma Bíblia com texto bíblico. E eu vou aproveitar aqui a audiência. Isso aí. E vou falar e pedir isso. Comprem Bíblias para seus filhos. Exato. Bíblias com texto bíblico. Não compra Bíblia... Gente, acho que nós todos, né, nossa realidade, a gente pode falar isso. Nós todos podemos comprar Bíblias para os nossos filhos. E se você não pode, procura a gente que a gente vai achar um irmão que doa uma Bíblia ao seu filho. Sim. Mas leve Bíblias. Faça seu filho amar a Bíblia. A gente hoje usa a Bíblia no celular, né? Todos nós temos o nosso aplicativo aqui. A gente não usa a Bíblia no celular lá com as crianças. Elas precisam aprender a folhear. E outra coisa que eu acho assim muito significativo. Nosso celular, ele tem assim, daqui a pouco ele desatualiza, não é? Sim. Sim. A própria criança baixa um joguinho ali, daqui a pouco aquele jogo perde a graça para ela. Quando eu deixo a criança ter acesso apenas a uma Bíblia num aplicativo, eu tô dizendo essa mesma coisa para ela. Sabe a Bíblia? Uma hora ela vai desatualizar. Uma hora você... Eu não posso trazer essa mensagem. De novo, né? Conceito. De novo, é o que está atrás da ação, não é só a ação. É o significado. É o significado. Tô dizendo para a criança. Tudo bem, aqui ó, uma hora você tem, outra hora aquilo ali não serve mais, da mesma forma que o joguinho no celular. Uma hora ela se interessa por aquilo, daqui a pouco, né? Eles devem baixar 300 jogos no celular de vocês, daqui a pouco nem ligam para aquele jogo. Quando eu deixo eles só terem acesso a isso, eu tô passando essa mensagem para eles. Sim. Ao contrário de quando eu mostro para eles uma Bíblia, que eles vão olhar, que eles vão aprender a procurar ali os livros mesmo. Não dá para desinstalar a Bíblia. Não dá para desinstalar. Sim. É isso aí. Então, aproveito aqui a audiência. Comprem Bíblias para os seus filhos. E aproveitando a audiência também, né, ela comentou sobre Bíblia para criança. Né? Quando a gente comprou a primeira Bíblia para o Estevão, para criança infantil, a gente notou uma dificuldade no tamanho da letra. Assim, ele não usa óculos, né? Até o momento a gente não percebeu nenhuma dificuldade nisso, né, na visão. Mas a gente percebeu que ele estava... a letra era muito minúscula e a gente mesmo, adulto, estava meio que forçado para ler. E assim, eu vou indicar uma Bíblia aqui, tá? Você que está me ouvindo. Uma Bíblia de estudo Kids, que se chama a Bíblia O Mundo de Otávio. Gente, essa Bíblia ela foi desenvolvida especialmente para crianças, tá? Tem o texto bíblico? Eu não conheço. Ela contém o texto bíblico? Contém o texto bíblico, ela é super interativa, divertida, você consegue acessar alguns QR Codes pelo celular para você pegar as histórias. Eu comprei para o Estevão,
Tem sido uma Bíblia muito edificante, né? Não estamos ganhando nada para falar sobre isso, é de coração mesmo, né? Sim. A gente está assim, dando algumas dicas para vocês, né? Aquela Bíblia das Descobertas também Exatamente. é uma Bíblia que chama bastante a atenção dele, tem um texto bíblico. Pensar, talvez, outra coisa que também a gente não gosta muito lá, compra NTLH, acho que é o nome da... Nova tradução na linguagem de hoje. Na linguagem de hoje. Gente, que reducionismo! Você acha que a sua criança não tem capacidade de entender? Tá, tudo bem, não vamos usar uma versão João Ferreira de Almeida, que talvez é bem mais complexa, culta, mais formal, uma linguagem mais formal. Mas a gente usa King James tranquilamente com as crianças. Sim. Usa NVI tranquilamente com as crianças. Então eu sempre recomendo ou King James ou NVI, mas o importante, o texto bíblico. Não troquem o texto bíblico por uma história, por uma ilustração, por uma... Não faça isso. Essa do Mundo de Otávio, ela tá na nova tradução da linguagem de hoje, né? Mas... Assim, Mas tudo bem, Léo, eu acho que a questão é o princípio, assim, ó, não pensa que você vai comprar uma Bíblia disso, nem desenho e porque é fácil de entender. Isso, não faça isso. Não pensa por isso, não vai por esse caminho. Ó, legal, uma Bíblia interativa, ela traz ali jogos, alguma coisa, ótimo. Agora, você pensar que você tem que comprar uma Bíblia na linguagem de hoje, porque a criança não vai ter capacidade de entender aquela palavra, não por novamente minimizando. De novo. Acho que o cerne nosso é esse, né? Vamos ver a criança como Jesus viu. Exato. Não como o mundo vê. É isso aí. O Léo havia comentado um pouco antes, quando a gente estava conversando, sobre a questão da inclusão, né, Léo? Isso, exatamente. Eu tenho um questionamento assim, né? A gente nota que na igreja hoje, quantas crianças mais ou menos você atende lá? Tem uma ideia? Sim. Normalmente, no domingo pela manhã é o nosso culto mais cheio, né? Normalmente está em torno de 50 crianças, 55, 50 crianças. Legal. E no domingo à noite, na faixa das 30 crianças. Então, ali é 90 crianças por domingo, sendo que o público maior é no domingo de manhã, né? No culto do domingo da manhã. E aí, das 10 e 15. A gente nota assim, né, que tem a divisão das classes, né? Por idade, né? E... Como eu ministro louvor lá, às vezes, eu percebo também que existem algumas crianças especiais, né? Junto com todas as crianças. Olha, eu com a implicância com a palavra já, Desculpa, né? Não. Pelo amor de Deus, pode me corrigir. Mas porque a gente está aprendendo. A gente está aprendendo, pelo amor de Deus, gente. É aquilo que a gente sempre falou desde o começo. Estamos aqui tomando no lombo, mas aprendendo com carinho. Gente, eu vou ficar na maior isso. Então, deixa eu... correções necessárias, porque nós temos esse, não só nós, o ser humano tem esse hábito de rotular, vamos chamar de rotular, mas de colocar palavras. Exato. Mas segue seu raciocínio que depois eu... Tô falando bem cru, tá? Se eu tô falando errado, me perdoa. Tá certo, gente. Me perdoa você que tá ouvindo aí se eu estiver falando alguma coisa errada. Não, desculpa eu cortar seu raciocínio, mas segue o raciocínio que depois eu venho costurando. Tá certo, isso aí, né? Tá certo. Estamos aqui, vamos lá. Então, eu percebo assim que há uma preocupação, né, com essa inclusão, com esse público. E eu queria entender um pouquinho também quais são as preocupações na questão de diversidade, né? Diversidade e inclusão, que assim, hoje em dia é o que está muito em alta, né? Não somente no mundo externo, mas dentro da igreja a gente precisa também se preocupar com isso, né? Então, assim, a pauta é sobre inclusão, sobre a diversidade, esse olhar, como que funciona. Pode me corrigir. Gente, mas é tão bacana, né? Porque é onde a gente tem a abertura para falar mesmo dos assuntos, esse né? É o papo. Ai, meu Deus. Bom, é assim. Só entender essa questão de nomenclatura. Isso. Às vezes a gente tem medo de usar o termo que hoje, inclusive, é o termo certo. Pessoa com deficiência. Sim. Então o termo certo é esse. Léo, você é uma pessoa com deficiência. Porque você precisa de um óculos para enxergar. Sim. Isso te minimiza por alguma coisa? Não. De jeito nenhum. É uma característica sua, é uma deficiência que hoje você tem. Sim. E você tem um instrumento que te ajuda a conviver. E tá tudo bem. Então, às vezes, a gente tem muito medo de usar o termo
E o termo correto é pessoa com deficiência. Certo. Por que a gente não deve usar o termo especial? Porque senão eu já estou excluindo. Sim. É o princípio da exclusão. É o princípio da exclusão, porque eu falo assim, então esse aqui ele é especial. Você rotula, então, né? Rotulo. Então, aqui eu já diminuo ele. E aí eu venho com aquela história de capacitismo, que é, nossa, a pessoa que é porque é um vencedor. Porque, sabe, vou colocando algumas, atribuindo a ele ou características de super-homens. Nossa, que a mãe que tem um filho deficiente, ela é uma super mãe e tal. Então eu vou colocando, eu não gosto do termo mães atípicas, porque eu acho também que mais exclui do que inclui. Então, coisas assim, que eu acho que de novo, né, o uso da palavra, ele vai formando conceitos na nossa mente, então a gente precisa tomar cuidado para isso, né? Então, só por isso Não, ótimo, que eu falo sobre não usar o termo especial. Existem necessidades especiais. Aí sim, eu tenho algumas crianças que são portadoras de deficiência e que elas têm algumas necessidades especiais. Nós já estamos há alguns meses, acho que talvez já tenha dado até ano, pensando sobre esse assunto. Tá, como fazer? Porque existem igrejas, inclusive, que dentro do Ministério Infantil tem uma parte do Ministério que chama Ministério de Inclusão. E aí eu fico pensando, tá incluindo ou tá segregando? Sim. Porque aí eu digo, essa equipe aqui é da inclusão, só que eles inclusive se vestem diferente. Que tipo de inclusão é essa que eu separo? É tipo uma escola, né? Que tem essa aula, né, específica. E que não tem mais, que não pode. Tem uma lei, né? Não pode ter mais. Sim. Não, é junto com a mesma turma. Sim. Então, assim, são coisas que é um assunto delicado, porque, assim, tem muito senso comum, primeiro, que a gente precisa dar uma filtrada no que é senso comum. Sim. Tem muito preconceito, a gente sabe, muitos preconceitos. Tem preconceito velado, tem aquele preconceito, né, que é aquele preconceito que já está enraizado na gente ali. Tem o preconceito explícito, fazer piadas, por exemplo, com situações, né, de crianças, de pessoas com deficiência, não só crianças. Sim. Então a gente tem que tomar cuidado, na verdade, de entender a criança na sua individualidade. Outro dia a gente comentando sobre isso, né? E uma mãe de uma criança autista falou, né? Porque às vezes a gente tem lá o sisteminha de check-in e tem a etiqueta, mas às vezes aquela impressora não funciona e fica sem a etiqueta. E o quanto a criança, porque a criança autista ela precisa ali da previsibilidade. E aí o quanto aquilo desorganizou o filho dela. Ela falou com muito amor, num grupo de discussão do assunto mesmo, né? E aí eu fiquei pensando assim, engraçado, e o que não é autista? Será que ele também não estranhou? Que ficou sem? Sim. Será que uma criança que não é autista também não se sente desconfortável em não saber o que vai acontecer? Então por que só pro autista... Só expressou diferente, né? Por que pro autista eu preciso... não, tá aqui, ó, o quadrinho da rotina. A gente até colocou lá um quadrinho, uns cards com a rotina ali. Com a sequência, né, do culto. A gente colocou na nossa estante, numa estante, tem 2 lugares lá, tem a rotina. Mas será que as crianças que não são autistas também não se sentem desconfortáveis em não saber o que vai acontecer depois? Sim. Inseguras? Quantas crianças que não estão muito acostumadas, ou mesmo crianças que estão muito acostumadas a ficarem ali, tem um dia que ela não quer ficar. Sim. Porque ela tá mais cansada, que ela tá querendo ficar junto com os pais. Então esse assunto da inclusão, ele levou a gente por um outro caminho, de ampliar o nosso olhar para todas as crianças. Sim. E eu acho que, assim, é óbvio, eu não quero desmerecer as necessidades especiais de cada criança. Sim. Hoje a gente não tem crianças, nenhum caso lá. Tem um caso de uma criança autista não verbal, mas ele não demanda maiores assim, ele não se desorganiza, ele não tem problema com som alto, por exemplo. Então, o que a gente tem, assim, conversado bastante com a equipe, chamamos profissionais pra gente conversar. A
Já tivemos duas rodas de conversa, 2 participações assim, de profissionais também, e sob orientação do pastor Carlos, isso muito discutido com o nosso pastor também, né, pastor? Você acha isso certo? Ele, não, me incomoda um pouco também, então tá bom, então vamos continuar nessa linha. Sim. Então não é desmerecendo as necessidades especiais. Na verdade é tentando ter realmente um olhar inclusivo para todos, para todos. Então você pensar em um culto especial para crianças autistas. Já está excluindo. É uma inclusão? Ou eu estou dizendo, olha, vocês que não, né, vem para cá. Então por que eu não penso em abaixar o som para todo mundo? Será que a criança que não é autista também não fica... Às vezes ela só expressa diferente. Exato. Mas ela vai ficar irritada quando chegar em casa, ela vai talvez te responder mal no carro quando tá indo embora. Sim. Aí é pior, né? Que você não tá acostumado com aquele comportamento e ela externou isso e você fala assim, nossa, mas por que ele tá assim? Ah, você tá ficando mal criado? Nossa, não, sabe assim? Tipo, exatamente. você tá agindo com falta de educação, Sim. enfim, né? Essa questão da previsibilidade, desculpa. Tranquilo. A gente vivenciou isso com o Benício, né? Até não na igreja, mas médico, dentista, né? O autista ele tem que ter uma rotina, né? O Benício, ele, para mexer com ele, vai levar no médico, vai levar no dentista, a gente tem os profissionais certos. A dentista que conquistou ele e pode levar com maior segurança, ela fala, mostra e deixa ele pegar tudo aquilo que ela vai usar. Tipo, ela vai usar uma escovinha no aparelho que vai... Ela passa no dedo dele primeiro, mostra, deixa ele pegar, deixa ele ver colocando. Ele entende, né? Por quê? Pra entender. Porque das outras experiências que nós tivemos, teve dentista que não conseguiu pôr a mão. Sim. Não deixou. Porque tentava esconder, tentava segurar. Olha o terror aqui, olha o terror. Tanto é que hoje tem muito profissional que está se especializando, né, nessas questões. Né? E atender assim. Cara, tem um rapaz... uma experiência muito negativa com relação a cortar o cabelo. Eu também tive. O Estevão no comecinho. Nós escolhemos um salão especializado em criança, fora da cidade. Coitado. Se aquilo for especializado em criança, que Deus dê discernimento de espírito para quem publicou essa Deve estar com a visão do informação. mundo sobre criança, porque se tivesse com a visão cristã da criança... Então, assim, e a previsibilidade é você tratar individualmente a criança. É a Tendo individualidade. ou não tendo. Isso. Chega lá é o Mickey que corta o cabelo. Exatamente. Aí você fala, meu, tendo ou não uma criança deficiente. Tendo ou não tendo. Porque, apesar de não ter a deficiência, ela precisa saber o que vai acontecer. Então ele é bem sistemático. Sim. Ele está doente, vai levar no médico, vai tomar injeção, ele quer ver, ele quer pegar, ele quer saber o que vai acontecer com ele. Lógico. E não é uma questão assim de extremo respeito? Exato. Você sai catando um adulto, você pega a sua esposa assim, vem cá, e sai levando assim, sem ao menos Falar o que vai acontecer. Falar o que vai acontecer. Então, acho que a questão da nossa postura frente a esse assunto tem sido assim, individualidade. Então, cada criança é uma. Cada criança tem a sua característica. Cada criança se comporta de um jeito diferente. Sim. E comunicação. Cada criança tem. Cada criança tem a sua personalidade. Como você falou, né? A equipe tem que estar bem alinhada, né, com esse propósito, né? Sim, por isso que a gente tem conversado, tem isso reunido, até certa vez foi uma preocupação assim, que eu tive em relação ao louvor. Né? Que a gente utiliza a mesma instrumentação que a gente utiliza lá dentro, né? A parte de som e tal. E eu até comentei até com o Edjair, né, que é o nosso líder do louvor lá, sobre essa questão de pensar nessa questão mais de inclusão, né, de diminuir o som e tal, né? E a gente foi conversando um pouco, até ficou esse assunto pendente, mas foi bacana você ter falado agora, que a gente tem uma visão melhor, né, sobre isso, né? Eu acho que é observar. Isso. Tanto se tem ou não uma criança autista ali, acho que a gente fala autista porque acaba sendo a incidência maior, né? Uhum. Mas você percebeu que as crianças estão assim, ó. Poxa, gente. Exatamente. Abaixa o som. Sim. Então, assim, é só perceber. Perceba.
Perceba a Estar criança, atento, note né? a criança, Estar preste atenção a ela. Tem aquele olhar, né? Tenha um olhar a ela. E aí, E aí a gente consegue equalizar tudo, né? não Porque, precisa de de um fato, rótulo, né? em casa, a gente sempre fala, viu, vamos criar uma rotina para as crianças. A Pri sempre pega no meu pé. Pô, aí chega na igreja e assim, e o autista já tem uma característica disso, de precisar, né, Ser mais rígido. ser necessidade, É que ter o necessidade autista, ele é mais rígido, né? Então, e aí, será que não é legal eu educar o meu filho desse jeito? Ele vai falar assim, nossa, olha, eu preciso ter organização, eu preciso, quando eu for fazer algo, eu preciso me programar, eu preciso me planejar. Então, isso vai ajudar ele profissionalmente, vai ajudar ele na escola, vai ajudar ele em tudo. É tanto... Ou seja, isso é benéfico, Sim. não é? Então, é o que você falou, né? A gente equaliza de uma maneira que essa necessidade especial para um deficiente, ela se encaixe na melhor rotina para as crianças que não precisariam disso. Mas será que não precisariam mesmo? Exato, a pergunta é, será que não precisariam? Será que não precisariam? E aí, agora, assim, lembrando um fato, nossa, uma coisa linda que aconteceu, essa criança que é não verbal, tem entre 3 e 4 anos, ele não fala. E outro dia, no louvor, não sei se você tá, alguém de vocês, acho que não, porque quem tava cantando era o Matheus. E ele subiu, a gente não deixa as crianças subirem, até porque é perigoso, né? Tem muito instrumento, então as crianças normalmente não sobem no palco. Ele subiu, e aí a gente ficou ali de olho. Daqui a pouco ele se enfiou lá dentro, trouxe pra cá, trouxe ele mais pra frente. Daqui a pouco ele quis o microfone. E daqui a pouco ele cantou. Olha. Ele cantou. E eu falei pra mãe dele depois, falei, ele cantou. Óbvio que... E aí eu falei pra ela, falei, quem tinha que entender, entendeu. E ela, como assim? Eu falei, eu não consegui. Depois ela me pediu um vídeo, eu falei, eu não consegui sacar o celular e filmar na hora certa ali. Peguei a fotinho dele lá em cima, mas ele pegou o microfone da mão do Matheus e ele soltou sons. Isso aí. Ele cantou. Então me emociona falar sobre isso, porque assim, quer louvor? É um milagre. Quem vai dizer que aquilo não é um louvor? Então ele cantou. Uma criança que é autista não verbal, que não fala nada em hora nenhuma, super seletivo com a alimentação, ele não participa do lanchinho lá hora nenhuma, ele cantou. Meu Deus. Então eu vejo, Léo, assim, que a gente não precisa pôr de novo, um crachá, que eu sou da equipe inclusão, ou um crachá, essa criança é autista. Sim. Não precisa, é olhar para cada criança na sua individualidade e dar atenção a ela. É assim que a gente tem conduzido esse assunto lá. Eu acho assim, né? Diante de tudo isso, eu sei que tem muitas pessoas que estão passando por essa dificuldade aí em casa, né? Você tem um lugar para ser acolhido. É né? isso. E a gente está aqui, como o Rafa sempre fala em todos os episódios. A gente tem o número do WhatsApp, tem a barra de comentários. Se você precisa de ajuda nessa questão, a gente está aqui disponível a ajudar, né? Vocês percebam que você não precisa ficar excluído do mundo por causa disso, né? Muitas vezes as pessoas têm medo da reação do filho diante do público, de como lidar com as situações, mas saiba que tem um povo que está sendo preparado para ajudar, né? Acho que complementando, Léo, desculpa só te interromper, mas somos uma família que cuida de famílias, Exato. que é uma das visões do pastor. Né? Sim. Somos uma família que cuida de famílias, então com certeza temos completa condição de cuidar, né, não só de você, mas da sua família. Então, isso mesmo. Pode nos acionar a qualquer momento. Até porque isso que nós vivemos também, né? Sim. Nós somos também cuidados, então somos cuidados e cuidamos, somos cuidados e cuidamos, acho que é. E assim, gente, a gente está falando de algo espiritual aqui também, né? Nós, como cristãos, temos a certeza e a convicção que o Senhor Jesus está cuidando de tudo, vai manifestar aquilo que Ele desejar manifestar na hora dele. Então, uma criança não verbal, né? Não sei a idade. Entre 3 e 4. Entre 3 e 4 anos, né? Acho que já tem 4. Imagina você, pai e mãe aí que está ouvindo a gente, né? Que está nessa condição, diante de Jesus, seu filho, tomando uma postura dessa, né? É emocionante a gente falar porque é o que a gente deseja ver, né? Sim. Crianças aí nessa dificuldade, pais
desesperados, às vezes sem muitas vezes conseguir recurso, né? E a gente tá aqui disponível para isso, para te ajudar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Isso aí. Completando, né, tudo isso que a gente falou, acho que uma lição. Depois dessa pequena introdução, Agora a gente vai começar realmente o podcast. Agora vamos lá então. A gente já mudou a maneira de pensar, já ressignificou sim, alguns conceitos e alguns termos, muito importante. né? Mudando já a maneira de pensar. A gente hoje vai começar a falar então, pessoal. O tema de hoje é... E o tema de hoje é... Roda aí. De fato, né? Como o Léo colocou, como o Fer colocou, a Edilene colocou várias vezes, né? Nós temos ali hoje um grupo, né, na igreja. Falo isso com liberdade e propriedade, porque nos foi dado isso. Então, assim, a igreja está pronta para te ajudar, te acolher, tá? Ainda que o Cristão Profissa seja um ministério aí, né, forma itinerante, digamos assim, né, formados aqui por mim, pelo Léo e pelo Fer, mas nós temos por trás, né, uma igreja que possui ministérios, que possuem líderes, que possuem uma visão pronta para acolher pessoas, né? Então, assim, você pai, você mãe, que tem, de repente, um filho com deficiência, né, que precisam aí de algumas necessidades especiais, né, uma estrutura, saiba que nós temos uma igreja para criança que está pronta para acolher, né, os seus filhos, para que você tenha também um momento de culto ali abençoado. E nesse culto você tem ali pessoas prontas para estar ao seu lado. Então, assim, né, nós como irmãos aí vamos acolher ali você que é esposo, né? Ali as irmãs vão acolher você que é esposa. Isso aí. Então, assim, nós temos lá o grupo de mulheres, nós temos o grupo de homens, nós temos os GC, são os pequenos grupos para a gente ter esse momento de comunhão durante a semana. Nós temos outros ministérios de louvor, vai ter ministério de dança, vai ter ministério de teatro, vai ter o ministério de casais, vai ter o FIC, que é o ministério lá para os 50 a mais, vai ter o grupo de acolhimento agora, né? Ministério Sim, novo que o Fer tá aí à frente. A Rafa, né? Sua esposa. Então, assim, tudo direcionado para sua família, né? Então, nós temos o JNI, que é a parte de jovens. Então, assim, gente... não falta pessoas para te ajudar, não faltam um lugar ali para você ser acolhido, e o principal de tudo, tá? Você está conectado com Deus. Então, assim, nós temos ali sim pessoas que vão levar a palavra, mas todas vão te levar a falar com Deus, te levar a ter relacionamento com Deus. Exato. Então, que você seja um cristão profissa em tudo que você faz, e a sua essência, o seu princípio seja pautado e baseado na palavra e sua comunicação direta com Deus, para que Ele fale no seu coração e você seja transformado, né, em cada ação, em cada pensar, em cada momento aí, tá bom? E Edilene, queria agradecer demais a sua presença. Prazer De fato. imenso. Eu sei que você trouxe alguns livros, se você quiser falar um pouquinho pra gente. Lembrando de um programa antigo. Quando tá bom, a gente não quer que acabe. Que bom! Assim como foi edificante para nós esse bate-papo, Demais. porque de fato abriu, né, a mente. Eu tenho certeza que quem nos ouviu e quem está acompanhando aí vai ter outra visão, porque o papo ficou interessante porque ele foi se encaixando. Isso. Então, assim, eu acho que foi muito legal. E aí, pra gente aumentar nosso conhecimento, por favor, os livros que você trouxe aí pra nos indicar. É que normalmente quando a gente fala de educação de filhos, quando fala sobre criança, quando fala assim sobre ministério infantil, essa pergunta vem logo depois. Então por isso que eu já vim preparada para isso, né? Como que nós podemos nos preparar? Então eu trouxe aqui 2 referências que para mim foram também essenciais. Uma como ministério e a outra como família.
para onde que eu mostro aqui? Esse é o Spurgeon. Depois eu posso colocar lá. Ah, legal. Então depois, esse é o do Spurgeon, né? Pescadores de Crianças. Legal. Ele, para ministério, ele é fantástico, porque ele mostra transforma essa visão mesmo de que nós somos pastores de crianças, né? Nós não somos... A gente, claro que usa... Não tem problema nenhum chamar de tia. É tão gostoso, tão afetuoso ouvir esse tio, tia das crianças também, né? Ou pro, como eles chamam. Mas nós somos pastores. Nós precisamos entender que nós pastoreamos crianças, né? Então conduzimos as crianças a Cristo, ao sumo pastor. Não é pastor no sentido de título, é pastor no sentido da execução ali mesmo, né? Pastoreamos crianças. E o outro para a família, que tem inclusive esse título, Pastoreando o Coração da Criança. Perfeito. Então, isso aqui eu gosto muito desse livro, inclusive porque ele divide em duas fases, né? A fase infantil e a fase da adolescência. Então, são duas referências assim que são muito boas e trazem conteúdos assim, de mudança de visão mesmo, que pode transformar o seu olhar a respeito da criança. Glória a Deus. Muito bom. E eu acho que assim, se eu pudesse deixar uma palavra final, enxergue a criança como Jesus enxerga. Tem a visão da criança que Jesus tem. Então não minimize as crianças. Sim. Enxergue elas como Jesus vê. Glória a Deus. Vou chorar aqui, velho. Quase choro. Só não filme, né? Meu Deus do céu. Pra gente que tem filho e tá... Tô muito sensível. Tá Esse muito pai tá sensível. bom. Tá muito sensível. Você é louco. Léo, considerações finais? Em considerações finais, eu agradeço de coração. Foi um aprendizado maravilhoso, né? Tenho certeza assim que Deus tem colocado a pessoa certa ali para estar administrando tudo isso, né? Se Deus confiou na mão, tenho certeza que Ele vai ser fiel, vai estar com você em todo o tempo para ajudar nessa jornada, né? Que é maravilhosa. Igual aquela vez lá que eu mandei para você do Natal, né? Na hora que eu vi você regendo as crianças lá, aquilo quebrou eu. Era como se realmente Deus falasse assim, ó, só se alegre, né? Se alegre daquilo que eu te dei. Então continua, né? Sei que as lutas às vezes são grandes, né? Muitos embates acontecem, mas Deus está com você nessa jornada. Amém. E obrigado por compartilhar tudo isso, né? A gente com certeza tem muito a aprender. É muito importante também a gente ter pessoas como você, né? Para dar esses toques mesmo. Porque são coisas que a gente vai desenvolvendo, né? Na nossa vida. E obrigado pela sua família também, né? Pelo pessoal, pela Isa, né? Que tá em outro estado, né? Quer mandar um abração pra ela aí? Ai, meu Deus, pronto, agora eu que choro, né? Isa tá passando aí os 6 meses, né? No Rio Grande do Sul, então Sim. tá lá em preparo também. Tem sido um tempo edificante pra ela. Legal, isso aí. Um beijão, Isa, pra você, Beijo, tá? filhota. Fábio. Seu outro filho, não, Rafael. Rafael. Isso, Rafael, um Gente abraço boa, também. Tudo Rafa. Todo Rafa é gente boa. É isso aí, gente. Muito obrigado por assistir, né? Mais um episódio aí com a gente. E o Rafael vai finalizar depois, tá? Fala, Fer, o que você aprendeu um pouquinho? Nossa, muito, né? Fala um pouquinho Muito o que bom. aprendeu hoje. Agradeço, né, de coração por todo o ensinamento, compartilhamento. Agradeço a Deus, primeiramente, por ter, né, te escolhido, te capacitado, né, te dado aí a visão, o discernimento. E oro a Deus para que Ele continue, né, derramando sobre a sua vida graça, favor, sabedoria, para que você se mantenha sempre, né, dentro do princípio e no caminho do Senhor, semeando, nos ensinando nossas crianças, nossos filhos no caminho, né, que é a principal missão que acho que Deus te deu. Então, que o propósito de Deus, que os sonhos de Deus sejam seus sonhos e seus propósitos, em nome de Jesus. E obrigado por tudo que foi derramado aqui, ensinado, compartilhado, ilustrado, né, que Deus abençoe imensamente. Amém. E obrigado vocês, né, por se inscreverem, compartilharem, comentarem, continuem colaborando para que momentos como esse, né, sejam
levados a mais e mais pessoas, mais e mais irmãos, cristãos, não cristãos, para que a gente consiga levar a mensagem de Deus, né, para todas as pessoas, né? Então, em nome de Jesus, obrigado, grande abraço. É isso aí. Você vai mandar Rafa, por favor, cara. beijo, Esquece. te Não amo. pode faltar. Benício, papai daqui a pouquinho tá aí, beijinho, te amo. É isso aí. Pode Você falar. vai falar Querido. Falo sim, eu amo você, meu amor.